nós abriremos os trabalhos desta casa, pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Muito bem. Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos. Será mesmo que o Gilmar Mendes está disposto a abrir mão de tudo isso só para proteger o Alexandre? Eu não sei. Se o Barroso, por exemplo, a gente está vendo que não. Está discutindo renunciar. Um homem que derrotou o bolsonarismo, na verdade, o bolsonarismo derrotou o Barroso. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Exoneração imediata e necessária de Felipe Santa Cruz tem base legal. O vereador do Rio, Rafael Sattier, protocolou terça-feira um pedido de exoneração do ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que é secretário de governo da capital fluminense. O requerimento se dá depois de o advogado celebrar nas redes sociais a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e pedir bala na nuca do ex-presidente. Abre aspas. Hoje é um dia de festa. Esse merda que matou tantos na pandemia está preso. Que os mortos o assombrem. Fecha aspas. Escreveu Felipe Santa Cruz ao responder um usuário em um post de seu perfil no X. Um internauta questionou qual seria o crime de Bolsonaro que justificaria a prisão. O advogado afirmou que o ex-presidente cometeu traição aos cânones democráticos. E em seu mundo ideal, a pena adequada seria de morte. Bala na nuca, declarou o ex-presidente da OAB. Esse é o ódio do bem. E após acordo, oposição devolve mesa da Câmara para Hugo Mota. Presidente prometeu pautar o projeto de anistia e o fim do foro privilegiado. Após mais de 30 horas de obstrução no plenário da Câmara dos Deputados, parlamentares da oposição decidiram encerrar a ocupação na noite desta quarta-feira. A decisão ocorreu após um acordo com o presidente da Casa, Hugo Mota, que se comprometeu a pautar 2 projetos de interesses dos opositores na próxima semana. Segundo o líder da oposição, Sóstenes Cavalcante, Mota aceitou levar ao plenário propostas que tratam da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro e o fim do foro privilegiado. Pessoal, o objetivo nosso é comunicar como foi construído o acordo de forma transparente para todo o Brasil e vocês da imprensa. O momento do país é gravíssimo. Nós temos o poder legislativo de cócoras para o poder judiciário. Toda esta ocupação feita pelos guerreiros parlamentares que cumpriram até agora tem o objetivo principal da volta das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional. E é isto que foi fruto do acordo. O presidente Hugo Mota pediu aos líderes aqui representados, Partido Progressista, que começou na figura do Evair de Mello, Partido União Brasil, na figura do líder Rodrigo, Partido Novo, na figura do líder Marcel Van Hatten, os líderes da oposição, que aqui está o Zucco, a líder da minoria Carol, e também tenho autorização para falar no líder do partido PSD, do líder Brito. Nós construímos o compromisso com essas lideranças que na próxima semana nós abriremos os trabalhos desta casa pautando a mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos parlamentares, deputados e senadores vêm sofrendo por parte de alguns ministros do STF. Muito bem. Junto com o fim do foro, nós pautaremos a anistia dos presos políticos. É compromisso
destes líderes que nós pautaremos ambas matérias, começando tirando este instrumento que, lamentavelmente, em algum momento foi colocado para proteger os parlamentares, mas que começou a servir de instrumento de chantagem dos deputados e senadores, que é o foro privilegiado no STF. Então, este foi o acordo. Não sei se os demais líderes querem falar. Tá, peraí, os líderes vão falar e depois a gente pode responder. Líder... Para vocês, o caminho mais curto para esse fim, você discorda de mim, você pode fazer o que você quiser. O caminho mais curto que eu e Eduardo encontramos para esse fim, e talvez o único, para citar aí o que o Doutor Estranho, né, o David Aga citou, das milhões de cenários que nós analisamos, o único possível, queira você, queira eu, queira ou não, me parece ser alguma parte de composição com o establishment. Então ninguém se assuste se Gilmar Mendes, Barroso, Zanin ou qualquer um que seja, por medo, por interesse pessoal, passem a, nos bastidores, apoiarem o caminho da anistia. Bastidores, não de maneira pública. De maneira pública, queridos, não tenham dúvidas. Eles vão ficar defendendo o Alexandre. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que o Gilmar Mendes faz em público, de elogiar o Alexandre, etc, etc. Michel Temer elogiava a Dilma publicamente e enfiou a faca nas costas delas. Isso aí não me interessa. O que interessa é a conspiração de bastidores. Se Gilmar Mendes estiver no nosso lado e Barroso estiver no meu lado, serão nossos aliados. Não tenho como fazer nojinho. Se o Centrão estiver do nosso lado, o Ciro Nogueira vai ser nosso aliado. Isso não é um acordo caracu. Acordo pode ser bom ou pode ser ruim, mas sempre tem que, no final das contas, haver um acordo. A rendição do outro lado é um acordo. Acordo pode ser bom. Você vai me dizer que um acordo que dê anistia ao Brasil é caracu? Bom, então eu quero esse acordo. E eu não tenho dúvidas. Se essas pessoas começarem a defender a anistia, estiverem dispostas a vender o Alexandre de Moraes, vão ser, sim, preservados. Minha estratégia com o Eduardo sempre foi a de isolar o Alexandre. Dividir para conquistar. Tá claro, a gente diz isso publicamente. Ora, qual é o grande empecilho do avanço da anistia? São os votos? Não. São os presidentes da Câmara e do Senado. Tá aí, a gente está com dificuldade com eles agora. Aqui, estou assistindo o programa. Mota e Alcolumbre ensaiam resposta conjunta. Ora, por que eles fazem assim? Porque eles não são idiotas, sabem que o Alexandre tem um poder enorme sobre eles, sobre as finanças deles, sobre as famílias deles e por aí vai. Então eles não agem por conveniência, eles agem principalmente por medo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que gerar uma dor para eles grande aqui. Esse medo maior, talvez, medo maior do que do Alexandre, talvez venha de fora. Por isso que Mota e Alcolumbre estão se tornando alvos prioritários. Assim se torna inconveniente que eles continuem barrando esses projetos e abre espaço para a anistia ser aprovada. Mas não se enganem, para que eles sejam preservados, eles precisam de suporte de alguns ministros do STF. E talvez esse suporte venha de ministros que fazem parte do establishment. E eu não tenho nenhum problema com isso, Eduardo e eu não temos nenhum problema com isso. Se há alguém que queira fazer um processo revolucionário, etc, etc, eu não sou essa pessoa, Eduardo não é essa pessoa. A gente quer libertar o Brasil minimamente. E o caminho mais curto que a gente enxerga é esse. Isso sempre foi dito. Sempre disse, o Alexandre nunca vai recuar, nós precisamos que os outros e que o establishment solte a mão dele e empurre ele debaixo do ônibus. E é nisso que nós vamos continuar trabalhando incessantemente. Esse é o plano, ninguém é obrigado a gostar. Os que preferem a alternativa revolucionária podem fazê-lo. Venham aqui aos Estados Unidos, conversem com os americanos, ganhem respeito, respeitabilidade e façam diferente, não tem problema. O nosso objetivo aqui não é agradar, é fazer o que a gente acha que é o certo para libertar o Brasil e os brasileiros. Será que está funcionando? Paulo, eu não tenho jeito, eu não tenho instrumentos para ir aos Estados Unidos fazer diferente do que vocês fazem. Eu falo, bom, se você não tem instrumentos, é porque você talvez não tenha o grau de sucesso que nós temos. Se você não tem o grau de sucesso que nós temos, talvez é porque a sua estratégia para a vida não seja tão boa assim.
Talvez a sua vida não esteja tão em ordem assim para você querer dar pitaco na estratégia dos outros. E será que está funcionando? Bom, vejam vocês o que os porta-vozes do próprio establishment estão dizendo. Eu não posso divulgar com vocês os bastidores, mas, e muitas informações de bastidores eu realmente não posso divulgar, porque senão as pessoas... saiu no Metrópolis e no Globo as reuniões que nós tivemos, não eu pessoalmente, mas o lado de cá, tiveram com Barroso e com Gilmar Mendes. Eu acho que vazar esse tipo de coisa para a imprensa é uma cagada. Reunião de bastidor é reunião de bastidor. Quando você vaza esse tipo de coisa, para o imbecil que resolveu vazar esse tipo de coisa, você destrói a construção da ponte e gera insegurança do outro lado. Então, do meu lado, vocês não vão ver vazamento de reuniões que estejam acontecendo e conversas que estejam acontecendo. Mas vocês podem ver, por exemplo, o jornal O Globo, o Lauro Jardim noticiando que há um desconforto patente pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal por causa do Alexandre, inclusive de Gilmar Mendes e Barroso. Se vocês não acreditam, vejam a porta-voz deles, Mônica Bergamo. Ninguém duvida da relação da Mônica Bergamo com os ministros do STF. Ela tratou disso no caso da prisão do presidente Bolsonaro. Vejam o vídeo da Mônica Bergamo e cheguem às próprias conclusões. Expectativa sobre a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes rever a prisão domiciliar do Bolsonaro. E aí eu vou dar aqui a prisão domiciliar. A decisão não foi bem recebida por outros magistrados do Supremo, em primeiro lugar, porque ninguém foi avisado antes de que essa decisão seria tomada. Isso é o principal, esse foi o principal. É verdade. Desconforto. O ministro Alexandre, ele é o relator dessa ação penal, mas ele não é o único magistrado que está julgando o caso. Tudo o que ele faz precisa ser depois confirmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros, Megali, eles não são batedores de carimbo, né? O Alexandre vai decidindo, eles vão batendo carimbo em cima. Eles não são obrigados a chancelar toda e qualquer medida. Mas, por um outro lado, nesse caso tão excepcional, cercado por essas circunstâncias, né, que todos nós conhecemos, a maioria da turma, com exceção talvez do ministro Fux, entende que essa gravidade do momento, por causa da gravidade do momento, ela não quer ficar contra o ministro Alexandre, né? Pelo contrário, quer mostrar que ele tem apoio. Olha isso. Nós já temos uma dissidência aberta, que é o ministro Fux. Não tínhamos há pouco tempo atrás, e aí houve a estratégia de deixar o Fux de fora. Vocês estão vendo a consequência. Ah, Paulo, você e o Eduardo estão trabalhando para deixar os ministros de fora. Funcionou com o Fux? Ah, funcionou. Então cala a boca, pô. Entenda que tem gente que sabe o que está fazendo. E agora nós estamos tendo desgastes dentro da própria corte. Sólido interno no Supremo, quer mostrar um STF unido contra as ameaças que sofre, que todos sofrem, mas que especialmente o ministro Alexandre sofre muito mais, são ameaças muito mais. Enfim, ele é o único que está sancionado pela lei Magnitsky dos Estados Unidos, né? Então, os ministros querem apoiá-lo. Mas aí vem esse desconforto, quer dizer, querem apoiá-lo, mas querem saber o que está acontecendo, pelo menos, né? Se ele toma uma medida antes, e os outros, mesmo que não concordem plenamente, são levados a votar junto com ele, quer dizer, isso gera um desconforto, né? Uhum. Porque a opção passa a ser ou vota com ele ou deixa ele isolado. E ninguém vai querer deixar ele isolado. É uma grande... Por enquanto. Vejam, por que Alexandre de Moraes teria tomado uma decisão dessa gravidade sem a participação do Procurador-Geral da República, que a minha apuração mostrou que não sabia da ordem de prisão, e que Alexandre de Moraes não ouviu o procurador, porque o procurador teria se manifestado contra, porque está assim com a Magnitsky. Não perguntou a Gilmar Mendes, que se sentiu sim desprestigiado, como está dizendo a Mônica Bergamo, e não conversou com o presidente da corte. Ora, se tivesse, use a sua inteligência, não use as minhas informações de bastidores, use a sua inteligência. Se o Alexandre tivesse apoio de fato desses agentes integral, por que ele não teria informado a eles? Por quê? Eu não sou o Oswaldo Eustáquio, então o escroque, eu não vou compartilhar informações de bastidores para prejudicar os nossos objetivos. Mas você imagina. Agora volta para a reportagem do Eduardo, da CNN. Bota aí na tela a manchete corrigida, Bruno.
A corrigida. Essa está errada. Isso. Vejam o que o Eduardo disse. É uma pausa. Pausa é momento. E as sanções são a outros ministros. Nós entendemos, e a nossa opinião, Trump faz o que ele quer, não somos nós que escolhemos, é o que o Trump quer. Mas nós entendemos que há outras respostas. Nós temos o nosso pleito. Nosso pleito, como eu disse ontem, são, por exemplo, medidas contra a Viviane. E há outras medidas também, eu não vou ser repetitivo. Então vejam, pelos bastidores a nossa estratégia está funcionando. Isso não é arrogância. Existe uma diferença entre ego e arrogância e convicção. Se nós não fôssemos pessoas com convicção e nós ouvíssemos cada palpiteiro da internet, pode ter certeza que nós não teríamos chegado onde nós chegamos. 99% das pessoas jogaram contra. Então, agora, temos convicção de que esse é o melhor caminho. Certeza de que vai funcionar? Claro que não. Na guerra, a gente não tem certeza de uma estratégia. A gente traça a estratégia que a gente acha melhor. Agora, não tem jeito. Gilmar não cedeu. Será que Gilmar está disposto a abrir mão mesmo? Tenho curiosidade, o cara manda no Brasil inteiro. IDP, escritório do Bermudes, todos os tentáculos dele nas universidades, os convênios, familiares, etc, etc. Agora já está todo mundo sem visto para os Estados Unidos, já sentiu. Será mesmo que o Gilmar Mendes está disposto a abrir mão de tudo isso só para proteger o Alexandre? Eu não sei. Se o Barroso, por exemplo, a gente está vendo que não. Está discutindo renunciar. Um homem que derrotou o bolsonarismo, na verdade, o bolsonarismo derrotou o Barroso. Não aguentou 5 minutos. Não aguentou a sançãozinha de visto. E já está peitando. Será que a estratégia está funcionando? Agora, se não tiver jeito, e se os americanos, se Donald Trump estiver disposto, talvez a gente tenha que, de novo, queimar a floresta inteira para pegar o Alexandre. Eu sempre disse que essa era a última opção. Ninguém em sã consciência deve querer queimar a floresta inteira como primeira opção. Esse cenário de terra arrasada, literalmente, é terrível. É um cenário que talvez não traga a solução para o Brasil. Talvez o poder inteiro se consolide e se alinhe de vez com a China e com a Venezuela. O Brasil pode virar uma Venezuela no final das contas e o resultado pode ser até pior. E uma guerra você nunca sabe o resultado. Nós estamos no que se chama de total war, guerra total contra o Alexandre e contra a perseguição judicial. Nós estamos dando um basta, dizendo que a gente está disposto a ir até as últimas consequências. Mas a gente sempre vai tentar evitar o cenário de terra arrasada, porque nós estamos minimizando o dano que você no Brasil vai sofrer. Você no Brasil. Então esses comentaristas de sofá irresponsáveis, que nunca executaram porra nenhuma na vida, os losers, que ainda querem cagar a regra, esses caras que não estão nem aí para o que acontece de fato com o Brasil, sintam-se livres para fazer diferente. Ah, mas não consigo fazer diferente porque eu não tenho os meios. Então talvez você não seja esse rei da cocada todo que você acha que é para dar opinião e criticar publicamente o trabalho de quem está fazendo uma estratégia que até agora se mostrou 100% bem-sucedida em relação ao Brasil. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga, e o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira pasta lá para Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva, e isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através
de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e às eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abre o parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Beth foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kuzahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política, isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça e vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Nós